Olá a todos, meu nome é Márcio e nesse canal eu falo sobre tecnologia, softwares, apps e produção audiovisual. Esse é mais um vídeo do canal da nossa playlist de inteligência artificial e hoje eu vou mostrar para você algumas ferramentas que já estão, vamos dizer assim, mais aprimoradas para te ajudar, você professor, você profissional que lida com textos, né? Ferramentas que vão te ajudar a detectar material escrito por ChatGPT ou por outras ferramentas de inteligência artificial generativa. Inteligência artificial generativa, IAG, é a parte, a sub-área da inteligência artificial que busca desenvolver ferramentas para simular a própria criatividade humana, né? Gerando textos, por exemplo, como o ChatGPT, que está muito bombado aí na internet, né? E outras como Midjourney, que eu uso bastante para gerar imagens, né? Então eu já fiz um outro vídeo no canal, tá? Vou te mostrar aqui. Se você não conhece o canal do Labicon, tá aqui, né? Você procura no YouTube, Labicon UFMA, só o L e o U com maiúscula, tá? Porque tem um outro antigo que não é assim, mas você vai achar, tem uma playlist inteira, né? Por exemplo, nesse vídeo aqui eu já mostrei alguns problemas, inclusive tem um vídeo também para professores, mostrando como professores podem usar ChatGPT, mas a grande questão hoje é a questão do plágio, né? Que eu nesse vídeo anterior eu já discuti, mostrei inclusive algumas ferramentas, mas hoje, né, a gente vai mostrar alguma coisa nova para ajudar professores. A grande questão é essa, né? O sistema educacional no mundo está muito, vamos dizer assim, em estado de alerta, né? Por conta das possibilidades de ChatGPT, e o grande problema é o plágio, né? E você não conseguir mais identificar num trabalho, né? Numa dissertação, num trabalho de conclusão de curso, num trabalho na disciplina que você está fazendo, de avaliação, né? Você não conseguir mais detectar isso. Então, nesse vídeo inicial eu mostrei algumas coisas, mas eu vou mostrar alguma coisa mais efetiva agora, tá? Se você tem interesse na área de inteligência artificial generativa, no site do Labicon, labicondata.com.br, se você botar /IAG, você vai cair nessa página, tá? Tem um livro que eu escrevi usando o ChatGPT, claro, de propósito, como teste, né? É um grande projeto para a gente explorar cenários de utilização para ferramentas de inteligência artificial generativa. Então, a gente já tem esse livro, tem um curso, se você tiver interesse, tá? Tem material na plataforma Medium, né? Por exemplo, como experimento, fiz um samba enredo, eu tentei fazer um samba enredo usando o ChatGPT, o resultado está lá, você dá uma olhada, ver se gostou ou não. E como eu falei, a gente tem uma playlist inteira sobre inteligência artificial. Então, assim, né? ChatGPT, ele é propriedade da OpenAI, então é importante que você entenda isso. Então, toda vez que você quiser alguma coisa com o ChatGPT, é melhor, às vezes, até nem ir direto na plataforma. Ela está muito bombada, ela está, vamos dizer assim, ela está gerando espera para os usuários novos, tá? Então, é meio complicado isso, tá? Mas, enfim, na OpenAI, que é o desenvolvedor, você consegue criar uma conta e se logar. A partir daí, você tem acesso, por exemplo, ao blog deles, né? Onde, se você quiser acompanhar, né, de forma, vamos dizer assim, mais efetiva, né? O que realmente está acontecendo, porque na internet tem muita gente falando bobagem, muita gente falando coisa errada, né? Dizendo, por exemplo, que ChatGPT acessa a internet direto, toda hora. É falso isso, né? Eu tenho visto isso até dentro da academia, com pessoas que deveriam estar fazendo, né, vamos dizer assim, um trabalho mais cuidadoso antes de publicar as coisas. Então, assim, a coisa básica que você aprende como jornalista, né? Vá na fonte, né? Então, a fonte, né, mais confiável, em tese, de quem está interessado em ChatGPT é a própria OpenAI, que é o desenvolvedor. Eles também têm um canal no Discord que, se você acompanhar, também vai ficar por dentro de muitas novidades. Mas aqui, né, duas coisas, né? Um, o ChatGPT Plus, que eu vou deixar para um outro vídeo, ou seja, uma forma paga do ChatGPT que está chegando, né? E a outra é essa notícia aqui, né? Ou seja, eles criaram um classificador para ajudar, né, a distinguir o que é gerado por inteligência artificial generativa e o que não é. No outro vídeo que eu mostrei antes, né, falando sobre os problemas, eu já mostrei uma versão anterior que a OpenAI tinha sobre dessa ferramenta, né? Mas ela era feita em cima do modelo GPT-2, que é o modelo mais antigo. Na época, tipo uns 15 dias atrás, eu testei e ele não se mostrou muito efetivo. E agora, eles lançaram, no dia 31 de janeiro, eles lançaram essa versão nova, ou seja, um novo classificador, e a gente vai testar ele agora para ver se ele funciona melhor. Além disso, vou testar também uma ferramenta que eu já mostrei no outro vídeo, mas que já mudou, chamada GPT-0, né? No outro vídeo eu falei, também vou destacar isso, o slogan deles é: humanos merecem saber a verdade, né? Humanos deserve the truth, né? Então, humanos merecem a verdade. Esse é o slogan deles, né? E eles também têm uma ferramenta baseada em métricas, né? Duas métricas, eu explico melhor
um pouco o que são, né, no outro vídeo, você dá uma olhada lá, vou deixar o link também, né, chamada de Perplexity e Burstness. São dois scores, duas métricas que eles usam para julgar isso, tá? E para fazer isso, eu vou usar um texto, né, que eu sei que foi escrito por ChatGPT. Por quê? Porque antes do ChatGPT ficar na moda e tal, eu estou acompanhando isso desde o início, né? Eu fiz em dezembro uma longa entrevista, eu passei 2 dias, passei o final de semana inteiro entrevistando o ChatGPT. Hoje ele é entrevistado por toda a grande mídia, todo dia sai uma entrevista, né, com o ChatGPT, porque ele agora é uma estrela, mas lá atrás, no início, né, quando estava mais fácil falar com ele, né, eu fiz uma longa entrevista de 2 dias, né? Então passei várias tarefas para ele, conversei com ele sobre vários assuntos, né? Isso já me gerou, né, o livro, vai gerar outro artigo, ou pelo menos 2, 3 artigos também, né? Um deles chamado O que Aprendi Entrevistando um Robô, né? E eu vou usar um texto das respostas dele, dessa entrevista, para fazer o teste nas 2 ferramentas que estão agora, né, mais disponíveis para você, professor, profissional, que quer distinguir entre o que é e o que não é gerado por inteligência artificial. Então fica comigo que a gente vai fazer esse teste agora. Bom, então, como eu falei, eu vou pegar um trecho desse texto aqui, que é um texto que eu sei que foi escrito pelo ChatGPT, porque fui eu entrevistando ele, tá? São 2 perguntas, então não vou passar muita coisa, tá? Vou dar um Ctrl+C aqui e vou testar primeiro o ChatGPT do zero, tá? Na verdade eu já até coloquei aqui, mas vou colocar só para você ver de novo, né? Vou dar um delete. Dei um Ctrl+V agora, tá? Passei, então o texto aqui está na caixinha. Você pode até passar um arquivo de texto para ele agora também. Já é uma implementação nova, né? Dá o OK aqui e pergunta, né? Get results, ou seja, conseguir os resultados, né? Pegar os resultados, né? Então, assim, a partir, né, do que eu passei para ele, observa que ele deixou uma marquinha em amarelo aqui no primeiro pedaço e outra marquinha em amarelo aqui no segundo pedaço. Aqui embaixo, então, ele vai nos explicar que as sentenças marcadas com amarelo, ou seja, na área de amarelo, elas são provavelmente, né, mais provavelmente, escritas por inteligência artificial. A gente já sabia disso, tá? Mas na realidade parece que em relação ao modelo que eu testei em dezembro, né, para o vídeo que eu fiz, parece que agora eles já deram uma melhor afinada, né? E ele foi mais assertivo em relação a isso. E aí, de novo, ele gera essas métricas, né? No outro vídeo eu explico melhor, inclusive na versão anterior dessa ferramenta, né? do GPT-0, na versão anterior estava mais explicado essas métricas, né? Agora já mudou, você já cai direto aqui. Vou deixar o link de novo para você testar, tá? E aí, vamos fazer o mesmo então com o novo testador, né? A ferramenta mais atual da própria OpenAI, que eu acho que é mais simples ela detectar ChatGPT, né? Porque, enfim, é um robô, né? Avaliando o outro, né? E até dedurando o outro, se for uma coisa, né, escondida, né? Vamos dizer assim, que alguém tente fazer. Vamos testar então essa outra, tá? Você encontra ela aqui, fazendo a sequência, né? Você pode, aqui eu vou deixar o link, tá? Mas você o ideal é que você esteja logado, né? Ou seja, com a sua conta, tá? E aí eu vou fazer o mesmo aqui, eu vou dar um Ctrl+V aqui, tá? Com aquele mesmo texto que eu sei que foi gerado pelo ChatGPT, e vamos ver como é que ele reage. Vou submeter aqui. Lembrando que o teste que eu fiz no vídeo anterior, com a versão anterior desse classificador, por isso que eles lançaram agora 31 de dezembro no blog, chamando de novo classificador, porque o antigo já existia, né, no GPT-2, usando o GPT-2, o modelo anterior, né? ChatGPT usa o modelo GPT-3, um 4 está chegando aí em breve, ele usa o 3, então vamos testar aqui no 3, esse é o novo. Então, quando eu mando submeter, ele carrega e aqui ele diz, ó, que o classificador considera o texto, né, escrito por inteligência artificial. Ele é bem mais assertivo, aí tem algumas explicações aqui, mas aqui basicamente, né, é mais fácil você usar esse aqui, né, assim, copia, cola aqui dentro e ele vai te dizer se ele acha que é por inteligência artificial ou não. Esse é um grande debate, tá? Esse é um grande debate
relacionado no âmbito educacional, né, eu já no outro vídeo lá falei, o sistema educacional da cidade de Nova York baniu o ChatGPT, universidades australianas também, existe em várias universidades essa grande discussão, na internet ela também está lá, nas redes sociais, só que na internet, infelizmente, ela é misturada, né, com muita gente falando bobagem, com gente que não sabe, né, pegando uma onda de falar sobre o ChatGPT só porque ele está na moda, né? Então, assim, acontece, a gente entende, né? A gente entende menos quando gente da academia, pesquisadores, usam esse mesmo padrão, ou seja, falar superficialmente sem entender direito. Eu entendo que ferramentas desse tipo, para você falar sobre elas, você tem que testar extensivamente e ler o material, né, que existe sobre isso antes de sair falando coisa, né? Porque aí você está, né, com um grande risco de errar, tá? Esse é um problema, mas então, assim, para você, professor, que está pensando nisso, né, a gente no vídeo anterior tem algumas dicas, tá? Discussões estão sendo feitas, vou fazer uma palestra em março sobre isso para o público educacional, vou ver se consigo, vou fazer na minha universidade, vou ver se consigo gravar, mandar o link para depois colocar aqui no canal para todo mundo ter ciência, né? Mas, enfim, essas são as duas opções e vou dar um spoiler aqui, né? Ou seja, ChatGPT ele pode ser aplicado em várias situações, tá? E para pesquisadores da área da comunicação, muito em breve, né? Dentro do projeto, como eu falei, dentro desse projeto que está gerando vários experimentos e produtos na área de inteligência artificial, né? Que tem o objetivo de testar cenários de utilização. É claro que a gente tem que pensar e testar, né? A gente do Labicom, da comunicação, em usos, né, para pesquisadores. Aqui no livro eu mostro alguns exemplos, se você quiser o livro é gratuito, basta chegar na página, você clica aqui, você vai, né, faz um formulário e daí você já baixa gratuitamente, tá? Mas eu estou desenvolvendo, né, só deixar um spoiler aqui, vou fazer um vídeo depois, né, uma implementação de ChatGPT que analisa texto, né, usando, vamos dizer assim, técnicas, procedimentos da área de processamento de linguagem natural, que é a sub-área da inteligência artificial que lida com texto, né, que faz as máquinas operarem, né, com dados não estruturados como o texto humano, né? Então, assim, eu estou implementando algumas ferramentas de processamento de linguagem natural nessa solução, usando a API do ChatGPT para gerar um relatório, por exemplo, né, onde eu passo um texto e aí ele me dá, como você está vendo, vou fazer um zoom aqui, ó, um relatório de frequência para você ver as palavras mais frequentes, análise de sentimento, né? Aqui eu estou usando um discurso do presidente Lula em 2007, né? Eu tenho todos os discursos dos presidentes, né, desse último período democrático do Brasil para cá, então eu uso esses textos dos discursos para fazer esse tipo de teste, né? Então esse aqui é o texto, um trecho do texto de 2007, né? Então ele faz modelagem de tópicos, ou seja, ele separa tópicos, né, dentro daquele texto, né, que são, vamos dizer assim, eixos de sentido, eixos de conteúdo, tem a modelagem de tópicos, ele localiza entidades, né, ou seja, o que são entidades? Pessoas, organizações locais, né? Isso é muito útil quando você faz uma primeira aproximação num texto que você não conhece, né? É o que a gente chama na ciência de dados de abordagem exploratória, né? Ou seja, é um primeiro contato. Então, assim, para você entender o que tem naquele texto, quais são os tópicos principais, as entidades principais. Então, ele gera isso, né? Faz um resuminho também, né? E faz, né, como eu já mostrei, análise de frequência. Estou implementando algumas funções, né? E ele, no final das contas, ele te gera um relatório com isso, né? Então, essa, por exemplo, pode ser sua primeira peça de trabalho quando você estiver fazendo uma análise de texto. Esse é um spoiler para os meus colegas da comunicação, né? Vou mostrar isso no Aplicom, nosso evento de pesquisa aplicada na comunicação que acontece em julho 23, agora, não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Mas a gente vai mostrar isso no Aplicom, que é o primeiro encontro nacional de pesquisa aplicada em comunicação. Vai ter muito material e eu convido a todos a participar, caso você esteja vendo esse vídeo antes de julho de 2023. Então é isso, eu espero que tenham gostado, a gente vai continuar avaliando e trazendo informações para todos, tá? E até a próxima.